Olá, meus amigos. É muito bom estar com todos novamente para que possamos fazer reflexões dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, principalmente com as palavras aqui de Emmanuel, que foram psicografadas pelo Chico Xavier no livro Pão Nosso. Mas antes, vamos elevar nosso pensamento até nossa mãe querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos. Pedimos à nossa mãe que nos leve até seu filho, nosso Mestre Jesus, e diante do Mestre agradecemos seu exemplo de humildade, de fraternidade e seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter o melhor entendimento, colocar em prática a nossa vida e também divulgá-lo por onde passarmos. E assim, de mãos dadas com o nosso Mestre e nossa Mãe, elevamos o nosso pensamento até nosso Pai Maior. E diante de Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, e também por mais essa encarnação, para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos e fortalecer nossas virtudes, para que um dia, que será real, estaremos novamente ao seu lado. Que assim seja. O capítulo dessa semana é o capítulo 97, que tem o título Conserva o Modelo. E o Emmanuel, para sempre manda uma relação, né, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, onde ele nos liga à passagem de Paulo, da sua carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, onde fala: conserva o modelo das sãs palavras. Esse é um trechinho mais curtinho, né, dessa passagem lá de Paulo. E aí, lembrando, né, o que Paulo estava então transmitindo lá para Timóteo, transmitindo o quanto as palavras de Jesus, as palavras do Evangelho, o quanto elas são importantes, o quanto elas são sãs palavras, né? Palavras que nos traz a vida, a saúde, a evolução, o quanto ela é importante. E quanto a gente também nos remete a pensar nesse título desse capítulo, né? Conserva um modelo, faz a gente lembrar também que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta ao Espírito da Verdade: qual o modelo que devemos seguir? E o Espírito da Verdade só responde: Jesus. Então Jesus é o nosso grande modelo. As suas palavras ditas e também as não ditas são o nosso grande modelo para que possamos evoluir, para que possamos caminhar em direção à felicidade plena, à evolução plena, à condição de melhor servir cada vez mais as obras divinas, servir a Deus como suas criaturas, né? E é muito importante essa reflexão de Emmanuel, em que ele traz então essas palavras de Paulo a Timóteo, lembrando que Paulo, seu discípulo, não conviveu com Jesus diretamente. Jesus o converteu, né, naquela passagem lá no deserto, lá na ida para Damasco, em que Jesus aparece para Paulo e faz a conversão de Paulo, de Saulo para Paulo. Então Paulo não conviveu com Jesus, mas ele vivenciou as palavras de Jesus. Ele trouxe os ensinamentos de Jesus para a sua vida e o serviu, divulgando, trabalhando fortemente como seu discípulo. E vamos então ler aqui, porque as palavras sábias de Emmanuel também é importante não perdermos na essência, né? Então Emmanuel fala logo no começo: distribui os recursos que a providência te encaminhou às mãos operosas. Todavia, não te esqueças de que a palavra confortadora ao aflito representa serviço direto de teu coração na sementeira do bem. Então, a providência divina, o universo, ele conspira a nosso favor. Então, Emmanuel traz essa forte reflexão de que nós devemos aproveitar essas oportunidades que temos de auxílio, né, de auxiliar o próximo, mas com atitudes
que realmente vem do coração, a vontade de servir, né? Que Jesus, ele deu o seu exemplo, ele se doou para que pudesse dar o caminho nosso da evolução. E Jesus ainda trouxe palavras no sentido de que o trabalho dele não iria ser continuado, que ele iria reforçar todo o seu ensinamento. E é o que acontece com vários mensageiros que recebemos aí do plano maior, né? Que sempre trazem reforço nas palavras de Jesus. Nada diferente, mas assim, só aumentando a profundidade. Porque a palavra de Jesus é o amor, é trazer o amor na nossa prática, na nossa vida. E temos muito a aprender de como amar, né? E aí, Emmanuel então nos alerta de que tudo que a gente tem de oportunidade é um serviço direto, né? Que nós temos que sentir e aplicar nossa vida auxiliando na sementeira do bem, na prática do bem, fazendo o bem. E a outra passagem que ele fala é: o pão do corpo é uma esmola pela qual sempre receberás a justa recompensa, mas o sorriso amigo é uma bênção para a eternidade. Essas palavras também colocam de que o corpo nosso, né, ele necessita de necessidades materiais, né? Então a gente precisa realmente. Então toda ajuda que fizermos em relação ao nosso corpo, alimentos, medicamentos, né, roupas para agasalhos e outras coisas mais, são muito importantes. Então é uma ajuda justa, muito boa de ser feita. Mas muitas vezes a gente acaba fazendo isso à distância, né? A gente contribui e tudo mais, mas assim, a gente não vivencia junto dos necessitados, próximo das suas experiências, né? Então nós perdemos assim uma oportunidade muito grande de trazer para a nossa vida essa experiência de nossos irmãos. Então é isso que Emmanuel nos alerta, de que o contato direto, né, através da sua afeição, através do seu sorriso, através do seu amor fraterno revelado por palavras ou por um olhar, por um abraço, isso é muito valioso, não só para aquele que está recebendo, nosso assistido, vamos dizer assim, né, necessitado, ou para nós mesmos, porque é em contato com esses irmãos é que a gente vai realmente trazer para a nossa vida a sua experiência e que vai nos dar uma visão muito maior do caminho que nós estamos percorrendo. Outra passagem importante, né, que envia mensageiros ao socorro fraterno. Então, quando a gente faz essa distância, né, contudo, não deixes pelo menos uma vez por outra de visitar o irmão doente e ouvi-lo em pessoa. Então é nesse aspecto, né, de a gente ter o contato direto com aquela pessoa que está sendo auxiliada. A expedição de auxílio é uma gentileza que te angariará simpatia. No entanto, a intervenção direta no amparo ao necessitado conferir-te-á preparação espiritual à frente das próprias lutas, né? Então, nós temos muito a aprender com os nossos irmãos. E quando nós estamos auxiliando alguém que está necessitado, estando lá com ele, entendendo as suas dificuldades, realmente percebendo até o que realmente nós precisamos levar para ajudá-lo, né? Porque às vezes a gente está à distância, pensa que é uma coisa e no fim é outras necessidades. Então é importante em loco, lá, ter contato direto com ele, ouvir suas palavras, que muito vai nos auxiliar nas nossas lutas internas, né? Nossos conflitos e as nossas questões, que todos nós aqui estamos na mesma situação. Ninguém é melhor ou pior, estamos todos evoluindo, aprendendo, e as oportunidades não podem ser perdidas, como Emmanuel alerta aqui no comecinho aqui desse capítulo tão rico de palavras, né? Inclusive, a importância de ouvir. Emmanuel nos alerta que muitas vezes nós falamos muito
e ouvimos pouco. Então muitas vezes a gente tem que descer do palanque para a gente ouvir aquele que está nos ouvindo, o que ele acha, o que ele pensa e o que ele sente, né? Então, e muitas vezes a gente não faz isso nem em casa, né? Com a família, de ouvir o filho, de ouvir a esposa. Às vezes a gente se prende em transmitir algo e esquecendo que, seja lá o que for que nós estivermos falando, do bem, né? Tem que ser algo realmente construtivo. Aquele que está recebendo precisa estar em concordância em receber aquilo, né? Então é importante a gente parar, ouvir e também entender as questões de como está sendo recebidas as nossas palavras. E novamente reforçando que nossas palavras têm que ser em cima do modelo que é Jesus. Palavras de Jesus, as sãs palavras que devemos sempre repetir, para que a gente possa também ouvir e também colocar em prática. Outra passagem aqui do Emmanuel é que cultiva as flores do jardim particular de tuas afeições mais queridas, porque sem um canteiro de experimentação é muito difícil atender à lavoura nobre e intensiva. Mas não fujas sistematicamente à floresta humana, com receio dos vermes e monstros que a povoam, porquanto é imprescindível se prepares a avançar mais tarde dentro dela. É muito interessante essa aqui, que é a questão de que muitas vezes a gente cultiva flores, né? A gente cultiva as nossas plantas, né? Mas a gente foge das questões mais graves dessas plantações, que são as pragas, né? Que são os monstros, né? Como ele falou aqui, aqueles que acabam destruindo, perturbando ou atrapalhando o seu cultivo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso. Temos que aprender de uma forma saudável como combater também essas essas pragas, essas questões que muitas vezes atacam as nossas sementes, atacam as nossas plantas, né? Então nós temos que fazer uma semeadura sadia e protegida, né? Mas não podemos então fugir dessas questões que precisamos combater, né? Que são as questões que interferem na nossa caminhada evolutiva. Então nós temos que adentrar as florestas humanas, né? Temos que ter o contato com a humanidade, com os nossos irmãos. É ali que nós vamos aprender realmente a trabalhar os nossos vícios e nossos defeitos, né? O nosso orgulho vai ficar em teste o tempo todo, a nossa vaidade. Então é ali, nessa seara, né, dos monstros, né, das pragas e das questões aí que estão em nosso meio, que não podemos fugir, temos que aprender a lidar, combater e eliminar essas questões de nossa vida. Então Emmanuel ele traz uma reflexão muito importante de nós cultivarmos as sãs palavras e seguir o modelo que é o nosso Mestre Jesus. Essas palavras estão no Evangelho de Jesus, estão todas lá, muito bem colocadas pelos seus apóstolos, com exemplos, com as parábolas que ditas por Jesus, por todas as passagens. Então são palavras que a gente precisa trazer para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida. Entendê-las, divulgá-las, mas acima de tudo, experimentá-las, colocá-las na nossa vida, trazer experiências em cima delas, né? Então vamos tentar, né, levar para os nossos corações a última frase que Emmanuel nos fala então aqui: conserva, pois, contigo o modelo das sãs palavras, né? Então cultiva conosco o nosso Mestre Jesus, trazendo ele sempre em nossos corações, hoje e sempre. E assim, em agradecimento a Jesus e também vibrando por paz na terra, para que os conflitos realmente possam acabar, essas guerras, essa crueldade que a humanidade executa nela mesma, né?
vibrando muita oração, muita luz para que ilumine os caminhos mais escuros, ilumine os líderes do mundo, desde as grandes nações em conflito até os lares em conflito, que possam ter paz, entendimento, respeito e perdão. E assim, para fecharmos então com muito carinho, vamos à oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Que a espiritualidade estejam sempre presentes em nossa vida, com muito amor, com muito carinho, com muito aprendizado. E o Jesus em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.